Fala galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo, nós queremos ser como Cristo na nossa saúde mental também, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, dor de tantos de nós, e eu penso que de todos nós, é como a gente administra o nosso tempo, a nossa agenda e como a nossa agenda impacta, influencia na nossa mente, na nossa saúde mental. Hoje a gente vai aprender como organizar a nossa agenda para ter saúde mental. Então, fica aí para o nosso podcast Divinamente de hoje. E antes de falar com a minha convidada, que você já sabe quem é e está na expectativa aí para ouvir e para aprender, tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito edificada. Quero lembrar você que dia 11/11 é a conferência de Zascope. Você deve estar na expectativa, como eu estou na expectativa. Não sei se você já está inscrito para o presencial, se você vai acompanhar online, mas vai ser um tempo muito especial, um dia marcante na nossa história. E anuncio aqui a vocês que dia 11/11 também vai ser o dia do lançamento da comunidade Divinamente. Lá na conferência de Zascope, a gente vai lançar a comunidade Divinamente. E aí você pode estar perguntando o que é a comunidade Divinamente. A comunidade Divinamente é um lugar, é um ambiente, é um lugar de encontro, de ajuntamento, porque eu descobri, ao longo dos meus anos de medicina, são mais de 12 anos de formado, eu descobri que ninguém muda sozinho, que a gente precisa de um ambiente para mudar. E o que a gente vai fazer na comunidade Divinamente? Proporcionar o encontro, proporcionar esse ambiente terapêutico em meio à presença de Deus, mas conectando profissionais de saúde, pastores e líderes, pessoas que estão lidando com transtornos, com problemas, com dores emocionais e você que quer um estilo de vida que expressa a mente de Cristo. Você que quer a mente e o estilo de vida de Cristo por meio de cursos, de aulas, de workshops, por meio de encontros semanais. A gente vai andar junto para se tornar, para ser, para expressar a mente e o estilo de vida de Cristo, porque não dá para mudar sozinho. Então, se você quer fazer parte disso, o lançamento vai ser dia 11/11 na conferência de Zascope. Então, fica aí o convite para você, já fica atento, porque eu quero caminhar junto com você. Nós vamos construir isso juntos, tá bom? E estou animadíssimo para esse papo de hoje com minha amiga Carol Bazo. Muito bom Seja estar muito aqui, bem-vinda, viu, Sou minha amiga? telespectadora fiel. É mesmo? Você Assisto. Que legal. Assisti os da rotina, os hábitos da rotina. Que legal, Eu que legal. gosto. Você estava falando que viu da Luísa Nazaré também, né? Sim. Que é sua amiga, que nos Muito edifica preciosa. muito. Muito legal aquele podcast, né? Mas hoje eu tenho a impressão que vai ser o top dos tops. Será? Esse tema é muito necessário, né? As pessoas perguntam bastante, né? Elas pedem bastante esse tema, é verdade. É muito necessário e nós estamos em meio a um contexto de pressão de tempo constantemente. Já tem inúmeros estudos falando da relação entre ter uma boa agenda ou não ter uma boa agenda e como isso impacta na nossa saúde mental, em aspectos de ansiedade, depressão. Até separei alguns benefícios aqui da agenda, né? A agenda tira coisa da nossa cabeça e coloca na realidade, coloca no objetivo, mundo. né? Então, a gente tira um pouco dessa pressão. Ela gera previsibilidade. Então, você já sabe muito do que vai fazer e isso diminui a ansiedade. Ela ajuda a gente a organizar prioridades, né? Sim. Você saber o que é mais importante, o que é menos importante. Ela gera aquela sensação e aquela liberação de dopamina por concluir tarefas, porque você fez o que estava... É muito bom o check, né? O check, isso é muito legal. Ela permite a gente acompanhar o passado, o que a gente já fez, organizar o presente e planejar o futuro. Sim. Isso gera um senso de que eu estou sendo um protagonista da minha história, eu não estou passivo, alheio a tudo que está acontecendo, estou me situando, me fazendo presente. Ela me permite reconhecer os meus limites também, porque
eu vou ter que ver dentro de 24 horas ali e eu vou ter que dizer não para um monte de coisas, né? Então, minha amiga, eu começo com a seguinte pergunta. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí, há tempo para tudo mesmo? Tem como fazer tudo? Tem como fazer tudo. Acho que tem como fazer tudo que Deus nos chamou. Né? É uma coisa que... Ontem mesmo estava dando aula sobre isso. A gente tem o costume de falar assim... eu queria um dia de 40 horas, um dia de 72 horas... para fazer tudo o que eu quero. Mas Deus nunca vai pedir para nós algo que a gente não possa cumprir. Né? No dia que Ele deu. Ele criou o dia com 24 horas... e aquilo que Ele chamou a gente para fazer vai dar tempo. Acho que esse é o ponto, sabe? Quando eu trabalho sobre organização de agenda, eu tento ir muito na questão bíblica e teológica, assim, né? Da cosmovisão cristã. Então, Deus é Senhor do tempo, né? Tá tudo bem, vai dar tempo. Aquilo que Ele chamou a gente para fazer vai dar tempo, né? Deus não chega atrasado, né? Eu acho que é um ponto, assim, da gente... Antes de organizar a nossa agenda, organizar a nossa relação com o tempo e com Deus, né? Deus é Senhor do tempo. Então, Ele tem um controle sobre tudo e é algo que o autor Jordan Raynor, que eu amo, o que tiver desse cara, vocês compram o livro, que é maravilhoso. Ele tem um livro, Redimindo o Seu Tempo, ele fala o seguinte: a gente não está organizando a nossa agenda para ter paz apenas. É porque a gente já tem paz em Cristo que a gente pode organizar. Uau. Que a gente pode planejar. Porque a gente vem de uma base de que vai dar certo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Então, a gente não deve começar a organizar a nossa agenda com desespero. Mas na paz que a gente tem em Cristo de que vai dar tempo. Uau. O que precisa vai dar tempo. Aí vai aquilo ali que você falou, né? Tem coisas que a gente vai ter que perceber... E a gente vai perceber que vai dizer não. Que vai ter que sair da nossa agenda. Legal. Então, não tem tempo para todas as coisas, mas tem tempo para todas as coisas que são propósito de Deus para minha vida. Sim. Que é da vontade de Deus, vai dar tempo. Vai dar tempo. Então, o texto ali não está dizendo que tem tempo para tudo. Mas tem tempo para tudo que é propósito de Deus. Para todo propósito debaixo do céu. E que nasce desse lugar da percepção de que o Senhor do tempo já me garantiu uma paz, então eu não organizo para ter paz, eu organizo porque eu já tenho. Mas assim, paz. Realmente que existe, igual você falou, não estou desfazendo o que você falou, não. Porque realmente há um efeito quando a gente tem uma vida mais organizada de uma paz, né? Eu vejo isso, assim, lá em casa eu vejo isso. Eu tenho a tendência de ser mais organizada. O Ângelo não. O Ângelo tem TDAH, então você já imagina aí, né? Dentre muitas outras coisas. E ele foi realmente meu cobaia em vários sentidos. E um dos hábitos que eu quero ensinar aqui, que é para mim... Tem 2 hábitos que eu chamo de chave, assim, que é mestre. E que qualquer pessoa pode começar a fazer, mesmo sem fazer meu curso, sem ler um livro e tal. O segundo hábito é o organizar a semana. É você chegar na sua semana antes dela começar. Então, por exemplo, eu tenho esse hábito de no domingo ou na segunda de manhã organizar a semana. Isso dá uma paz, você começa a semana diferente. E eu fazia isso com o Ângelo, faço com o Ângelo, né? Porque, aí já vai outra dica, bem prática. Quando a gente é casado e tem filhos, a gente não organiza só a nossa agenda. A gente organiza a agenda da família, né? Não é só a minha, é a do outro também, junto, né? Todo um... E ele começou a sentir tanta paz de começar a semana assim, que ontem mesmo ele falou, minha vida está um caos. Eu não tô aguentando. Eu falei, calma, sexta-feira, né? Tá aí... Sábado, domingo, a gente senta e organiza a semana. Só de pensar que vai organizar, ele já ficou em paz. E quando começa, realmente, a gente começa a semana de um outro jeito. Que legal. Né? Que lindo. E eu percebo isso também no movimento de Deus ali na criação, né? Eu acho interessante que o texto diz que Deus faz as coisas, e aí foi a tarde e amanhã, e aí esse foi o dia primeiro. É interessante porque o nosso dia começa manhã, depois... tarde, né? E o dia de Deus começa tarde e manhã, né? E isso é até ainda um costume do calendário judeu. Eles começam o dia ali no final, né? Mas eu acho interessante isso porque é como se Deus estivesse dizendo assim para nós, quando vocês estão terminando... eu tô começando, né? Quando é tarde para vocês, para mim é manhã. Quando é manhã para vocês, para mim já é tarde. Porque Deus está sempre planejando já. É como se quando a gente chegou, Ele já tinha planejado. Isso. E Deus tem esse movimento de planejar
o que vem, de planejar a semana. Foi o dia 1, foi o dia 2. E começar com descanso. Exato. Isso é muito louco, né? O dia começa com a gente na dormindo. Parte já do sono. É. Que é Gente, outro assunto que depois eu Deus quero falar com você. trabalhando pra gente poder descansar. É, exatamente. Então, o dia começa no nosso descanso, porque a gente tem um Deus que já estava trabalhando por nós. E outra coisa legal é que Deus podia ter feito tudo em um dia só. Fez mas por ele partes. fez uma agenda, né? Fez uma agenda, exatamente. Deus... tem até uma aula que eu chamei de Ritmos da Graça. Deus gosta de calendário. Que é mostrando na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, como que Deus gosta de... Eu gosto da palavra ritmo também, né? É ritmado, por exemplo. São 6 dias para um descansa. Tem um ritmo, como se fosse uma música, né? E Deus estabeleceu as 7 festas de Israel. Deus gosta de festa também. Deus gosta de ciclos, repetição. Não é só simplesmente que Deus gosta, é como Ele também nos criou, né? Nós temos um ritmo no corpo, você pode falar até melhor que eu disso. E a gente precisa de rituais, de ritos, né? De ritmo, de repetição. Nós somos seres que precisam de repetição. Então, todo ano comemorando a mesma festa, né? Então... Para pra pensar, imagina se não tivesse um dia de descanso, a gente trabalhando, se não tivesse o Natal pra gente parar. Sabe esses momentos que a gente espera as férias, que a gente já para. Então, isso é ritmo. E o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma precisa disso. Então, a gente vê as 7 festas de Israel, Deus marcando ali. A gente vê que Deus estabeleceu os astros para marcar as estações, né? Esses ciclos, a gente vê ciclos se repetindo o tempo inteiro. E a gente vê também na história da igreja um calendário cristão. A gente, como evangélico, não tem muito essa tradição, mas existe na história um calendário, que a gente chama de calendário litúrgico, né? Evangélicos e católicos também. Evangélicos mais tradicionais, luteranos, alguns presbiterianos, eles seguem esse calendário. E o mais interessante desse calendário é que ele é didático também. Ele marca os tempos e marca o que se estuda em cada tempo. E isso tem uma influência muito interessante dessa previsibilidade que a gente está falando. Então, a gente vê na história, né? O próprio sábado, o ano do jubileu. Datas, calendários que Deus marcava com o povo. E isso ensinava o povo e tinha previsibilidade. Então, existe isso, assim, na história cristã, né? A gente tem esse legado. Deus gosta de agenda, né? Deus gosta. Deus trabalha com agenda. E talvez na questão do porquê, a gente está falando que a agenda faz bem. E eu acho legal isso, né? Que a ciência sempre vem confirmar o que Deus já disse, achando que está trazendo uma novidade. Estudos mostrando que a agenda faz bem à saúde. Mas a gente vê um Deus que trabalha com agenda desde sempre e que o calendário faz parte, a rotina faz parte, esse ritmo faz parte. E eu vi você falando já um pouco sobre o remir o tempo, né? Esse versículo de Efésios que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, né? O que é remir o tempo? O que é esse... Qual que é o sentido de remir o tempo a partir dos seus estudos? Dos estudos da Bíblia. Então, Efésios, é muito interessante ali que esse versículo está em Efésios. O contexto é um contexto que Paulo está falando muito de contraste, sabe? De guerra, ele fala do tolo e do sábio. E quando ele fala ali remir o tempo, no original a palavra tem muito a ver com resgatar. É como se fosse você resgatar alguém que está preso. Então, Efésios traz um choque de realidade para a gente. Eu gosto de falar muito para meus alunos isso. A vida tende ao caos. Depois do pecado, no mundo pós-queda, tudo tende ao caos. Você não vai automaticamente, naturalmente, chegar onde você quer chegar, sabe? Essas coisas de metas, propósitos. Você não vai... o tempo não... Assim, não tá tudo favorável. A gente não tá no reino, sabe? Sim, se deixar acontecer, não vai ser. O Paulo tá falando basicamente ali. Você precisa resgatar o tempo. Você precisa ser intencional. Libertar o tempo. Porque tudo tende ao caos. Então, a nossa relação com o tempo, nessa era, ela precisa ser intencional. É guerra, sabe? Tudo tende ao caos. Então, se você não for, igual você falou, diligente, se você não estiver vivendo a sua vida como protagonista, a onda vai te levar e vai te atropelar. Basicamente, é isso que Paulo está falando. Resgatar o tempo, ser intencional e fazer o tempo ser ao nosso favor. Então, a gente precisa, como ser humano, nessa era, ser intencional. Não vai cair de mão beijada. Então, a gente precisa, acho que, começar a furar nesse balão. Porque eu acho que as pessoas têm a tendência de pensar assim, Johnny. Deus me chamou para ser um missionário na África. E fica sentado esperando, sabe? Não se organiza, não se planeja. E espera de mão beijada a coisa acontecer. Não vai acontecer.
não vai acontecer. Você tem que ser intencional, é isso que o Paulo está falando, seja intencional. E aí ele fala, né? Não haja como tolo, seja sábio. Então tem uma esperteza, tem uma sabedoria espiritual que é necessária para a gente viver a vida. E minha experiência, Johnny, com esse assunto é a seguinte, porque eu sou a pessoa da história da igreja. Mas teve uma época na minha vida que era uma virada de ano, final de ano, e eu senti Deus falando comigo assim: eu te dei muitos dons, mas você não consegue fazer frutificar. Não porque você não é capaz, não porque você não tem habilidade. Você tem tudo, faca e o queijo na mão. Mas você escorrega no seu tempo. Meu Deus. Então, sabe aquela coisa do final do ano? Eu tinha me planejado no começo do ano fazer um monte de coisa, estudar um monte de coisa, me dedicar para um monte de coisa. Chegou no final do ano, eu não tinha feito nada. Aquela coisa bem deprê de final de ano, né? E eu senti Deus falando comigo que onde eu estava escorregando era isso. Que eu tinha tudo. Deus estava me dando tudo, mas eu não conseguia frutificar por causa disso. Aí esse assunto abriu para mim. Eu comecei a comprar livro de gestão de tempo, comecei a ler, aprofundar e tal, e tentando procurar perspectiva cristã, né? Porque a maioria dos livros sobre gestão de tempo são muito empresariais. É aquela coisa assim, vamos gerenciar o tempo para ganhar mais dinheiro, para fazer a empresa crescer, uma coisa meio sem propósito e tal. E nesse meio do caminho, eu fiquei muito... Como é que fala? Metódica. Muito metódica. E eu vi que eu desequilibrei. Eu fiquei tanto para fazer projetos e fazer a coisa acontecer que eu... Tão sistemática. Exatamente. Eu vi que a minha espiritualidade estava secando. Eu estava tendo pouco tempo com pessoas. Eu não estava tendo muito tempo de descanso. Porque eu decidi assim, tudo que eu começar eu vou terminar. Eu fiquei meio máquina. Aí eu desequilibrei. Aí que eu senti assim, falei, não, alguma coisa está errada. E aí comecei a estudar e vi o quanto que tem, aí volta para a história da igreja, de herança cristã sobre isso, que é a vida prática, né? Como viver a vida prática, como viver o dia a dia para a glória de Deus, como gerenciar bem o tempo. Aí eu fui lá para a espiritualidade cristã clássica e vi muita coisa sobre os monges cristãos, como eles organizavam o dia a dia deles. E eu vi esse equilíbrio, sabe? Do fazer as coisas, tipo, vamos lá, do Marta e do Maria, vamos botar assim, essas palavras. E eu apaixonei. E aí foi a conversa que eu tive com a Luísa Nazaré, que a Luísa falou assim, você já percebeu que as empresas, o pessoal de desenvolvimento pessoal, tudo aí tá falando de mindfulness e várias coisas assim que eles estão trazendo para o mercado de trabalho que a gente como cristão já tem na história há muito tempo? Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri coisas assim incríveis e que me ajudou muito. Então eu acho que eu consegui chegar nesse equilíbrio aí, sabe? Legal. De não ficar uma máquina só. E minha proposta não é que todo mundo seja metódico, certinho, tenha uma agenda perfeita. Eu mesmo falho às vezes, sabe? Eu faço questão de dizer para as pessoas, eu não sou perfeita, eu falho, eu esqueço às vezes, né? Mas a gente... Eu sei que tem pessoas que vão ser bem organizadas e vão conseguir. E por causa da personalidade, sabe? Das habilidades que a pessoa tem. Mas eu quero que o super desorganizado, louco, consiga ter um estilo de vida melhor. Consiga alcançar o objetivo que Deus chamou ele. Sabe? Que a desorganização e a falta de gestão de tempo dele não seja um tropeço para aquilo que Deus chamou. Porque nesses anos de pastoreio, aconselhamento de jovens, eu vi muito isso. Pessoas incríveis, com grande potencial, mas que não conseguiam ir além, né? Até abençoar outras pessoas, glorificar mais a Deus, por uma falta de organização pessoal. Sim. E existe um poder espiritual na agenda? Sim. Olha, sabe uma coisa que eu descobri super legal, além da agenda? É uma coisa que a gente chama da disciplina espiritual do journaling. Que é a disciplina espiritual da escrita. Então, os monges, o pessoal da espiritualidade cristã antiga tinha isso. Como a disciplina espiritual. Igual a gente ora, faz jejum, a disciplina do escrever. Escrever o que Deus falou comigo, escrever o que eu tô sentindo. Que basicamente, vamos lá, é um protótipo da terapia. Sim. É uma escrita terapêutica. Exatamente. Um diário conversar emocional. Com você. Exatamente. Então, hoje, a gente só sabe muito de história da igreja porque esses homens e mulheres escreviam. Sim. Se eles não tivessem escrito, a gente não saberia dos movimentos da alma deles, o que eles passaram. Então, eles tinham isso. Eu acho, posso estar errada, tá? Eu acho que era a Teresa de Ávila, que ela tinha um mentor espiritual e ela tinha muitas visões, tinha muita coisa, tinha muitos dilemas emocionais e ele mandou ela escrever. Você vai escrever
tudo que você tá sentindo, tal, tal, tal. E você traz pra mim, a gente conversa. Olha isso. E é hoje o que a gente tem as obras dela. Mas era uma disciplina espiritual. Pra uma organização, ó, mental. Coloca no papel. Então, essa coisa de colocar no papel tanto o que eu tô sentindo como o que eu tenho que fazer... Era uma disciplina espiritual também, foi uma disciplina espiritual. E era uma cultura, né? O diário, cultivar um diário. E a gente tá perdendo isso, e é tão precioso, né? Sim, sim. E enquanto você falava aí da sua dor, né? Que olhou, viu muita coisa que você podia fazer e não fez por causa da gestão do tempo, né? E aí eu percebo também que a nossa agenda, ela mostra muito. Uma vez, eu não lembro quem foi, acho que foi o Douglas que eu ouvi dizendo, que a nossa agenda, mostra-me a sua agenda e eu saberei quem é o seu Deus. Sim, o que é prioridade, né? Quem é prioridade, o que é prioridade para você, né? E o seu curso se chama Agenda Redimida. Isso. Agenda Redimida, na verdade, é o nome do movimento, vamos dizer assim, né? O curso chama Gestão Bíblica e Prática da Gestão do Tempo. Legal. Que é uma formação. Me dera fazer um curso no começo, mas ficou tanto conteúdo que ficou grande, ficou uma formação. Que legal. Ficou gigante. E aí, como é que foi esse movimento? Você contou um pouco da dor que você sentia, aí você foi buscar até encontrar esse equilíbrio. Sim. Entre o que é espiritual e não pode ser contido dentro de um método e um sistema, mas ao mesmo tempo eu preciso de um nível de organização que é manual. Então esse encontro do natural com o sobrenatural, do ser organizado sem ser metódico ao extremo e ficar rígido e não perceber. Onde você encontrou esse equilíbrio? Qual que é a chave, talvez, do equilíbrio para alguém que está, talvez, num desses dois extremos hoje? Olha que coisa interessante. Até tem um livro, acho que você já ouviu falar, A Tríade do Tempo, que é um brasileiro que escreve. Ele não é cristão, o Christian Barbosa. E eu vou te falar, ele como brasileiro, ele deu show em relação a americanos sobre o assunto de gestão de tempo. Ele traz uma crítica sobre esse assunto de gestão do tempo, que é basicamente o seguinte, que os livros de gestão, e eu li muitos deles, era muito para o mundo empresarial. Então, ele ensinava a pessoa a se organizar no trabalho. Eles não contemplavam a família, o lazer, o descanso. E ele vai jogar a palavra, o propósito de vida. Porque a gente não é só empresa, a gente não é só o nosso trabalho. Então, a maioria das pessoas que procuram gestão de tempo, normalmente procuram por causa da profissão ou do trabalho. Procuram performance. Exatamente. Não propósito. Performance, essa é a palavra. E ele fala que isso ficou desgastado e que, aos poucos, as pessoas foram percebendo que isso não... A gente tem um todo da vida, né? E o que impulsiona a gente não é só o trabalho e o dinheiro. Olha só, e não é cristão falando. É algo maior e tal. Então, até no próprio livro do Christian, ele aborda essa questão do propósito, da missão de vida, de você parar e pensar o que você quer da sua vida. O que é prioridade para você? Não é só a empresa, é a família também. Então, foi mais ou menos esse caminho que eu fui percebendo. E aí eu falei... E na história da igreja eu fui vendo. Poxa, eu conheci o movimento dos beneditinos, os monges beneditinos, que é, dentre as linhas monásticas, é a que eu mais gosto, porque eu acho a mais equilibrada, sabe? Porque o São Bento... falo São Bento, mas espero não chocar o pessoal. É costume de professora, tá? O Bento, ele queria formar uma comunidade para obedecer aquele versículo de Tessalonicenses, que é orar sem cessar. E ele gostava muito do equilíbrio entre o físico, né, o material e a vida espiritual. Então, ele é que desenvolveu a regra ora et labora, orar e trabalhar. Que ele vai explicar que é o seguinte, enquanto você ora, você está trabalhando. E quando você trabalhar, trabalhe orando. Ele tenta misturar as duas coisas. Eu gosto muito da linha beneditina. Então, vai surgir o que a gente chama de liturgia das horas, que é o relógio do monge. Porque como eles queriam ter uma vida de oração constante, né? E ao mesmo tempo precisava trabalhar, né? Porque o monge, apesar de estar no mosteiro, ele precisava plantar, colher, tirar mel, limpar. Trabalho como todos nós. Então, eles criaram um relógio diário
Tem até a imagem, é super legal. É uma rotina diária, onde eles alternavam tarefas, oração e trabalho, oração e trabalho, oração e trabalho. 7 momentos onde eles paravam para orar e os outros eram intercalados com trabalho, desde estudos até trabalhar na natureza, né, plantando e tal. Achei aquilo incrível. Aquilo ali já é um princípio, a alternância de tarefas. O Bento de Núrcia fala, na regra beneditina, que o monge não deve apenas ler e orar por muito tempo. É preciso levantar e fazer uma atividade física. Olha isso. Isso tem tudo a ver com como a gente deve gerenciar nosso tempo. Porque eu fui percebendo isso. Eu mesmo trabalho com estudo, né? Eu leio muito, tenho que preparar aula. Mas eu percebi que a minha produtividade melhorava quando eu fazia pausas de uma atividade intelectual para fazer algo manual ou físico. Gente, mas isso os monges estão falando, ó, há muitos séculos atrás. Então eu fui vendo como na história da igreja tinha tesouros, assim, preciosos sobre gestão de tempo e produtividade. Porque eu gosto de produtividade também. Porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita energia. E eu falava assim, Senhor, eu não quero fazer só uma coisa, eu quero fazer 10. Aí eu percebi que eu só conseguiria fazer tudo que eu gosto se eu organizar bem a agenda. Porque se organizar direitinho, dá. Então, eu fui percebendo como que na história da igreja tem muita coisa de gestão de tempo. Até o próprio John Wesley é um exemplo, né? O metodismo vem de metódico, porque ele era metódico. Então, ele tinha uma organização de tempo. Dormir, para ele, era muito importante. Então, a gente vai vendo que vários homens na história da igreja... A gente fala assim, nossa, John Wesley, o grande John Wesley. Qual o segredo do John Wesley? Tem Espírito Santo? Muito, sabe? Tem o mover de Deus? Muito. Mas também tem coisas naturais, super simples, que ele fazia e adotava, que gerou o ministério que ele teve. Né? Então, foi nesse caminho assim que eu fui encontrando. Eu falei, Senhor... equilíbrio do natural com o sobrenatural. Exatamente. Senhor, eu não quero só produtividade, produzir por produzir. Eu quero ter descanso, eu quero lazer, eu quero orar mais. Muita gente faz meu curso porque eles colocam lá. Eu quero ter tempo de oração. Eu não consigo ter tempo de oração. Então, envolve isso também, né? Da organização, mas também da produtividade. Eu quero tirar do papel aquele meu sonho. Ora, elabora. Eu amo, essa é a minha aula preferida. Demais. O que os monges me ensinaram sobre gestão de tempo. Então, a gente vê essa alternância de tarefa e essa junção das duas coisas, né? Muito bom, muito bom. E hoje a gente tem muito ladrão de tempo. Quais você acha que são piores e o que fazer com eles, assim? O que fazer com os ladrões? Precisa prender os ladrões. Eu sempre falo assim, John, quando o pessoal vem pedir ajuda, antes de ensinar um monte de técnica, método, princípio, vamos descobrir qual é o seu problema. Porque cada um é diferente na desorganização, na falta de gestão de tempo, né? Tem gente que tem problema com distração, tem gente que tem problema com planejamento, tem gente que tem problema com procrastinação, tem gente que tem problema com preguiça, que é diferente de procrastinação. Então, na minha aula eu falo sobre 10 ladrões do tempo, não sei se eu vou lembrar todos eles, mas é só para o pessoal entender assim, que cada um tem o seu erro. Assim como tem sua idolatria, que também é outra coisa, né? Tem pecados que se escondem debaixo de uma má gestão de tempo. Procrastinação, por exemplo, né? O pessoal tem falado muito sobre procrastinação. Muitas vezes a gente procrastina por causa de medo. Muita gente confunde procrastinação com preguiça. A preguiça, ela é muito mais um problema de cosmovisão e caráter, porque é um ódio ao trabalho. Eu não vejo beleza no trabalho. Eu não vejo sentido no trabalho. Eu não gosto de trabalhar. É a preguiça, né? Muito autocentrada e tal. A procrastinação, por exemplo, uma mulher... ela pode procrastinar uma tarefa e fazer outra. Eu falo da mulher porque é um ótimo exemplo. Então, por exemplo, fui chamada para escrever um livro. Isso é minha atividade importante, sentar e escrever meu livro. Aí eu procrastino e vou fazer faxina na casa. Eu sou preguiçosa? Não. Eu estou suando fazendo uma faxina. Mas eu sou procrastinadora. Eu procrastinei aquela atividade que era mais importante para o momento. E aí a gente entra mais até no seu campo. Porque a procrastinação tem muito a ver com insegurança, com medo da tarefa. Então, eu adio aquela tarefa que precisa ser feita porque ou ela me dá medo ou ela não me dá um prazer imediato. Que a nossa geração é viciada em prazer imediato, né? Então, assistir um Netflix me dá prazer imediato. Escrever ali me cansa um pouco. Eu vou ter prazer depois, quando o meu livro for publicado, mas na hora aquilo me dá trabalho. Então, é muita questão emocional ali da procrastinação, né? Normalmente é medo, insegurança, acha que não vai conseguir. Aquela tarefa, ela me dá arrepio, eu não vou. Aí eu adio,
deixo sempre pro final. Aí gera todo aquele estresse do final, né? Tem gente até que é viciada nisso, em fazer só no final, com sangue quente. Isso causa um estresse muito grande, né? Mas existem muitos ladrões. O celular, né? O uso do celular. das redes sociais é um grande ladrão do tempo. A gente gasta tempo ali, né? Eu sempre falo pro pessoal, dá uma olhadinha no seu celular, porque todo celular tem, pra ver quanto tempo você gasta. Não, uma época eu fiz o meu WhatsApp e eu descobri, nossa, eu trabalho para o WhatsApp, porque são 8 horas por dia de uso. É claro que eu trabalho realmente via WhatsApp, mas mesmo assim, isso é extremamente cansativo. Então, eu, por exemplo, peço até perdão, eu não respondo todo mundo na hora. Foi uma decisão que eu fiz, porque senão eu vou trabalhar para o celular, né? Não consigo responder tudo no Instagram, senão eu vou trabalhar para o Instagram. Então, a gente olhar o tempo de uso do nosso celular, o tempo que a gente gasta com YouTube, com Netflix, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de fazer um curso de teologia, não tenho tempo de fazer um curso do Jesuscope. Tá, vamos olhar quanto tempo você gasta no Netflix por semana. Aquela sériezinha, aqueles 15 minutos de YouTube, sabe? Aqueles 15, 30 minutos é um curso que você faz. Então, essa noção de tempo que a gente precisa ter, né? Outro ladrão do tempo, Johnny, é o perfeccionismo. Muita gente tem problema com isso. Muito bom. E aí acaba gastando muito tempo em detalhes e atividades desnecessárias por puro perfeccionismo. Perde o tempo. Então, são vários aí. Cada um vai ter que descobrir qual é o seu. Qual é o seu problema. 10 que estão lá no curso. Isso. No Instagram tem publicado, na Agenda Redimida, os 10. Legal. Os 10 ladrões do tempo. Ansiedade. Gastar mais tempo se preocupando em fazer uma tarefa do que fazendo. Gastou toda a energia mentalizando, nervoso, mas não fez. Poderia já ter feito. Que louco, legal. né? Meu Deus do céu, meu Deus. E até essa questão do celular, você estava falando da procrastinação, celular, Netflix, coisas que geram uma recompensa imediata, né? Então, a gênese do processo é essa. Nós precisamos de uma recompensa, mas se eu estou viciado em uma recompensa imediata, eu tendo a preferir aquele comportamento que me traz um prazer mais rápido do que um prazer que vai ser mais duradouro. Eu até, não sei se você já viu aquele famoso teste do marshmallow. Sim, das crianças, maravilhoso. É muito legal, né? Crianças de 5 anos lá, na década de 60, que tinha lá um marshmallow. E, né, entrava numa sala, oferecia para ela. Se ela não comesse o marshmallow até a vinda do examinador de novo, ela ganhava 2, né? Isso. E se ela comesse, E aí eles monitoraram as crianças que comeram, as crianças que não comeram e as crianças que conseguiam esperar e retardar esse prazer para ter essa recompensa depois, ao longo da vida. Isso foi nos anos 60, né? Ao longo da vida, essas crianças, elas agora adolescentes, jovens, adultos, eram muito mais bem-sucedidas, tanto na escola quanto na vida profissional, relacionamento, saúde mental. Olha só. Porque existe um poder muito grande na gente conseguir retardar prazer. Isso tem a ver com tempo. Sim. Né? É entender que tem tempo para todo propósito. Acho que isso resume talvez essa ideia de que não tem tempo para tudo, mas tem tempo para tudo, que é o propósito de Deus. Exatamente. E olha como isso mescla assim com a nossa relação com Deus, porque assim, eu confiar de não ter um prazer do agora para deixar para depois, é confiar em Deus, de que Deus vai me dar um presente no final, sabe? De que Deus é bom, que tá garantido, que eu posso esperar. Eu posso sofrer um pouco agora, fazendo uma coisa que eu não gosto, porque depois, né? Deus vai me abençoar, Deus vai dar tudo certo no final. Eu tenho um Deus que é Pai. Então, a relação com o tempo mexe muito com a relação com Deus. Por isso que eu tenho falado sobre esses pecados que se escondem debaixo da má gestão de tempo. Às vezes, controle. Eu tenho muitas alunas que elas amam o meu curso, elas amam esse assunto, assim, sabe? Mas são muito controladoras, assim. Aí tem uma agenda certinha, tem um planejamento. Saiu do prumo, enlouquece. Tem um pecado escondidinho ali, né? Então, uma agenda redimida, uma agenda cristã, ela tá aberta para novos ventos. Se Deus quiser bagunçar tudo, né? E a gente tá submisso a Deus. A gente tá planejando e a gente tá aberto. Se mudar, tá tudo bem, né? A gente tem essa flexibilidade aí, né? Do que Deus tá... A gente não quer controlar o tempo. Acho que isso é bem... A gente precisa deixar... Já tem um Senhor do tempo. Exatamente. A gente precisa deixar bem claro. A gente não tá querendo controlar. A gente tá
tranquilo de que Deus pode mexer na nossa agenda, Ele que tá guiando tudo. Sim. Eu tava até conversando com o Lucas Pegoraro, né? A gente fez um podcast falando sobre correria e pressa e o estilo de vida de Jesus, né? E ele tava dizendo que Deus costuma nos interromper para direcionar para o propósito dele em algumas coisas, né? Então, a gente tem uma agenda ali, a gente está cumprindo um rito, cumprindo um ritmo, e Deus costuma interferir nos interrompendo. E a gente tem que ter essa flexibilidade de ter tempo para ser interrompido por Deus. Exatamente. A nossa agenda tem que ter esse tempo para ser interrompido. E eu li um livro chamado Margem, do Richard Swenson. Ele fala um pouco sobre a doença do nosso tempo ser a sobrecarga. E uma das sobrecargas é a sobrecarga de tempo. Ele diz que é impossível a gente obedecer a Jesus quando a gente está sobrecarregado com o tempo. Porque, por exemplo, para andar a segunda milha, eu preciso de tempo. É verdade. E eu preciso ter tempo para ser interrompido por Deus. Para isso, a minha agenda tem que ser uma agenda redimida a ponto de ter equilíbrio para ser interrompido. E para isso, esse resgate é tirar da mão dos ladrões. Né? Exatamente. E os ladrões podem esconder tanto dramas emocionais, traumas, como pecados, ídolos que estão ali também. E o que você diria, assim, de ferramenta prática que você descobriu ao longo dessa jornada? Quem está hoje, assim, quero começar. Por onde eu começo? Que dicas, assim, a gente pode fazer? Talvez ferramenta, você já citou algumas do celular, medir lá quanto tempo você gasta, identificar esses ladrões. O que mais de ferramenta prática que você poderia nos ensinar? Primeira coisa, eu acredito muito que cada ser humano é diferente. Então, eu não tenho um método e um padrão e uma ferramenta para todos. Eu acho que a mão de cada um, né, pega uma ferramenta diferente, né? Encaixa numa ferramenta diferente. Então, a gente precisa... Por exemplo, tem pessoas que gostam do offline, do papel. Tem gente que precisa escrever. Minha mãe era muito assim. Eu lembro que ela escrevia tudo na agenda. Ela escrevia, inclusive, coisas do passado. Coisas que tinham acontecido. Sei lá, bati o carro hoje. Ela anotava. Porque aí, se alguém precisasse, ela lembrava daquele dia. Ela sempre deixava anotadinha. Ela tinha um arquivo do passado pelo qual recorrer. Então, eu lembro que minha mãe anotava muito. Então, tem gente que é da escrita. Mas tem gente que não é. Normalmente, os homens não são. Não gostam de carregar um caderninho, um papel, uma caneta na bolsa. E a gente tem ótimas ferramentas no celular. Então, por exemplo, a pessoa começar a entender assim, qual vai ser minha ferramenta? E a gente precisa de ferramenta, Johnny. Assim, tem gente, quando a pessoa fala assim pra mim, não, eu anoto tudo na cabeça. Me desculpa. O autor do livro Get Things Done, né, que é a arte de fazer acontecer, que hoje é um dos métodos de gestão de tempo que mais está em alta e eu gosto muito dele, que é o método GTD. Ele fala o seguinte, a nossa mente não foi criada para armazenar informação. A sua mente não é um HD. É até um absurdo você usar a sua mente para lembrar de horário de consulta, sabe? Coisas que sua mente foi criada para criar, para pensar, criar, inovar, né? Não para guardar papel e informação. Então, quando você marcou uma consulta, aí tá lá, ou um jantar, 19 horas, aí você guarda na cabeça... Você está gastando energia e tempo que poderia ser usado de forma criativa. Está roubando sua criatividade. Exatamente, para outras coisas. E a mente você vai esquecer, vai pregar uma peça. E aí também gera o estresse de tipo assim, eu tenho uma coisa que eu não posso esquecer. O que é mesmo? Sabe isso? Isso gera um estresse. Então, o estresse das pessoas, muitas vezes, piora a ansiedade, né? Sim, é o principal fator de risco. Eu marquei com alguém. O que foi que eu marquei? O que era? Isso não deve acontecer. Então, a ferramenta é a muleta mesmo. E a gente precisa de muleta. A gente tem que ser sincero e falar assim, eu preciso de muleta. O pessoal fala, Carol, você é muito organizada. Eu não sou. Carol, você lembra de tudo? Eu não lembro. É porque eu não lembro, e eu tenho certeza que eu não lembro, que eu faço questão de anotar. Entendeu? Na agenda. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, são muito orgulhosas de querer... não querer uma ferramenta, não querer uma muleta. Não, a gente precisa de muleta. Então, você vai ter que escolher a sua ferramenta, o que você vai usar. Então, é papel, então vai ser papel. Google Agenda, que eu amo Google Agenda, hoje eu super indico. Eu tenho aula só ensinando a usar o Google Agenda e misturar tudo, né? Então, tenha uma ferramenta, escolha qual vai ser e anda com ela. E 2 hábitos mestres que eu sempre falo, que todo mundo pode fazer, né? O primeiro é, isso que eu falei, anotar.
tirar da cabeça. Esvazia o seu cérebro. O David Allen fala isso. Esvazia. Esvazia tudo e coloca em um lugar. E o princípio é registrar. Onde você vai registrar, você escolhe. Como você vai registrar, você escolhe. Mas você precisa ter um lugar onde você descarrega isso. Tem gente que faz, achei super interessante. Eu não tenho, mas muitos amigos têm. Faz um grupo de WhatsApp consigo mesmo. E joga tudo pra lá. Joga bagunçado. Não tenta organizar, só joga. É um lugar do tipo assim, eu marquei alguma coisa com alguém. Onde... Vou lá e olho. Sabe? É o básico. Básico do básico. Depois você vai processar aquelas informações e tal, mas tem um lugar que você joga tudo. Primeiro hábito que precisa ser criado: anotar, escrever, registrar. Que ele chama também de capturar. E não tem como. Em todas as gestões, Johnny, gestão financeira não tem como você gerir suas finanças se você não anota o que entra e o que sai. Alimentação, mesma coisa. Se você não está consciente do que você está comendo e o exercício que você está fazendo, não tem como. Gestão de tempo é a mesma coisa. Então, assim, não tem milagre. Tem que anotar. Ponto final. Em algum lugar. E o segundo hábito, que de todos de gestão de tempo, tem vários, né? Mas esses dois, para mim, você já sai do lamaçal. Anotar. E o segundo é a organização da semana, que é aquilo que eu falei, né? De você criar o hábito de chegar na sua semana, olhar a sua semana antes dela começar. Então, é a criação de um hábito. Toda criação de hábito é desafiadora, gasta energia, mas depois se torna prazerosa, igual escovar o dente. Acordou, já fiz. Então, eu já tenho esse hábito, assim, de chegar no domingo, na segunda. Às vezes eu tenho viagem e tudo se atrapalha e eu faço na quarta. Faço, mas eu faço. Eu faço sempre. De chegar, abrir minha semana, olhar o todo. É muito importante esse olhar o todo. De domingo a sábado. Olha o todo, como é que tá a semana. Encaixar, o que eu marquei, né? E ter isso visível. Então, o organizar a semana, o chegar antes na sua agenda, antes das pessoas chegarem, faz você ser protagonista, né? O que eu quero fazer. Sim. Porque nessa hora, esse é um hábito, mas dentro dele tem 1 milhão de coisas que a gente faz. Porque, por exemplo, a hora que eu sento, Johnny, coloco ali minha semana. Aí eu coloco, né? Coisa que é minha rotina, meu horário de trabalho. As coisas que são da semana. Aí eu acrescento aquilo que é eventual, né? Marquei uma consulta, então vai cair na terça, na quarta. Quando eu faço isso, eu já tô olhando os choques que vai ter. Meu Deus, eu marquei uma consulta logo depois do trabalho. Eu marquei um jantar e vai ter um aniversário. Eu já vou cancelando. Eu já ligo pra pessoa, ó. Essa semana tá muito cheia pra mim, não posso. Isso é gestão. É você pegar, vamos dizer assim, os produtos e encaixar nas prateleiras certas. E exige coragem. É a coragem do dizer não. Do olhar a semana e dizer: nossa, a semana tá muito cheia, eu não vou ter tempo pra orar. Vou cancelar. Não vou ter tempo ideal com minha família. Vou cancelar, vou dizer não. Aí é a hora da gestão. E é claro, você pode fazer uma gestão de tempo do seu dia, do seu mês, do ano. Eu falo sobre tudo isso. Mas de todos, o mais importante é o da semana. Parece que o ritmo semanal, ele é... o 6-1 de Deus. Ali. Exatamente, Isso até não cristãos falam, sabe? Sobre a importância da semana. Mas sim, eu faço isso no meu dia. Olha aqui, o que eu tenho no dia inteiro? Vamos fazer uma gestão do dia. Ou no mês. Como é que tá o mês? Meu período de férias e tal. E do ano. Que aí é uma coisa que eu ia te falar que eu acho que pro cristão é muito importante a gente ter um momento, seja uma vez no ano, 2 vezes no ano, a cada 5 anos, 3, não sei. Mas precisa ter o momento que a gente para e pensa na nossa vida como um todo, sabe? Porque gerenciar a semana é bem prático. Mas e gerenciar a vida? Porque gerenciar a vida é gestão do tempo também, né? O que Deus está me chamando para os próximos 5 anos? Nos próximos 3 anos? Esse ano? O que eu quero esse ano? O que Deus quer de mim esse ano? É olhar mais o todo. Eu tô caminhando pro meu chamado? Eu tô me tornando mais parecido com Jesus? Né? As empresas fazem metas de 5, 10 anos. A gente deveria fazer isso também. Não em relação a dinheiro apenas, mas a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual. E isso envolve coisas grandes como: será que eu tô morando no lugar certo? Será que eu tô na igreja certa? Né? Será que eu tô na empresa certa, no trabalho certo? E isso tem a ver com gestão de tempo. Então, muitas vezes Deus chama a gente para algo e a gente acha que isso vai cair do céu. Não, a gente precisa tomar decisões e gerenciar nosso tempo para chegar lá, né? Isso é gestão do tempo. Então, eu falo sobre o triângulo invertido da gestão do tempo. Não adianta nada você ter uma agenda e um planner se você não está indo para o lugar certo. Você pode ter seu dia a dia todo organizadinho,
Mas talvez você tá indo pra uma rota totalmente errada. E você vai perder 5, 10 anos da sua vida, sei lá, entendeu? Que você poderia... De forma muito organizada. Exatamente, você poderia estar mais à frente. Então, o triângulo é basicamente assim: chamado, vocação, o chamado de Deus, a santidade, a vida, né? Vida cristã. Aí depois 10 anos, 5, o ano, o semestre, o mês, a semana, o dia. Então, é um funil. Quando você tem bem estabelecido assim aquilo que Deus te chamou, você tem clareza de você para pensar, é o parar para recalcular a rota. Porque Deus não fala pra gente e Ele não vai falar tudo. Ele não vai te dar o roteiro da sua vida, ó. 2023 vai acontecer isso, 2024 vai ser... Não, tem gente que é louco pra saber. E às vezes é até pecaminoso, sabe? É um desejo de controlar o tempo. Eu quero saber. Deus não vai te falar. Deus quer caminhar com você. Mas é importante a gente parar e ter momentos assim, sabe? Que a gente vai orar em família. Vamos ouvir de Deus. Eu vou ter um momento com o meu pastor, com o meu discipulador. Vou ouvir meus amigos. Tô na rota certa? É isso que Deus quer que eu gaste o meu tempo? É com esse ministério mesmo? É com esse trabalho? Então, um momento assim, tipo sabático. E a gente organiza isso e depois deixa cair no funil. E aí sim, o nosso dia vai alcançar o alvo, sabe? Não é só organização. É propósito também, né? Pra onde a gente vai. Uau. Falei demais, né? Não, quase dando aula aqui. Você fale mais, dê aula, Carol. E você falou um pouco sobre descanso, sobre sabático, sobre pausas. Uhum. Fala mais sobre isso, sobre como parar sem se sentir culpado. Sim. Como fazer pausas em um mundo que não para. Esse medo de ficar para trás. Nossa, demais. E essa necessidade de ajustar nosso ritmo ao ritmo de Deus. Uhum. Como descansar? O que é descansar de fato? Porque a gente vai ter... Esses dias até eu conversava com um amigo, ele falava, eu sei o que é descanso para o corpo. Dormir, enfim, passar um tempo ali sem trabalhar o corpo. Eu sei o que é descanso para o espírito, mas eu não consigo entrar num nível de descanso ali, mesmo quando eu tô parado, parece que eu não... Mental, né? Não consigo desligar. O que você conseguiria... Porque tempo também é descanso. Sim. O que você conseguiria nos falar sobre descanso dentro do que você experimentou já na sua gestão de tempo, de rotina, enfim? Estou aprendendo. Não é à toa que Deus colocou um mandamento, né? Quarto mandamento, guardar o sábado, que é o descanso. Porque a gente tem a tendência de ser viciado em trabalho, né? Principalmente quando a gente trabalha com o que ama. Eu trabalho com o que eu amo. Então, assim, eu tenho a tendência de não parar. Então, eu tô aprendendo sobre isso. E eu tenho uma terapeuta muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito prática. E todos os exercícios que eu fiz com os meus alunos no curso, ela fez comigo na terapia. Foi muito legal. Então, ela pediu pra eu anotar todas as minhas responsabilidades, tudo que eu tinha. Porque eu cheguei num momento esse ano que eu precisei recalcular a rota. Né? Opa, acho que eu peguei mais coisa do que eu deveria, não tá saudável. E a gente, como cristão, às vezes, a gente... Por aquilo que aparece ser bom, a gente pensa que a gente tem que fazer. E às vezes a gente vai dizer não para coisas boas, né? Como Jesus. Jesus disse não para várias coisas boas. Porque ele tinha um propósito. Então, a gente não vai fazer tudo só porque é bom ou é lícito, enfim. E foi muito interessante que ela pediu para anotar todas as responsabilidades, a gente conversar sobre elas. E mais ou menos o tempo e a energia que me gastava. Olha que interessante. Ela falou comigo sobre energia espiritual, energia emocional, energia criativa, energia mental e energia física. Acho que eram 5. Então, eu tinha que anotar meus compromissos, responsabilidades, quanto tempo eu gastava e o tipo de energia que me sugava. Mas ela me chamou a atenção pro seguinte. Ela falou, cadê o Ângelo aqui? E cadê o descanso aqui? Ou seja, quando a gente gere o tempo e faz agenda, tem que estar o descanso. Tem que estar essas coisas que são mais orgânicas. O tempo com o marido, cuidar da relação, do casamento e tal. Então, parece que eu estava olhando só os projetos e não estava olhando esse tipo de coisa que eu preciso, que gasta tempo e repõe energia, né? Então, ela conversou muito comigo sobre essa questão de eu perceber o tipo de energia que me gastava a atividade. Então, por exemplo, aconselhar uma pessoa gasta uma energia emocional, né? Tem aquele tempo de aconselhamento, como um pastor,
gasta esse tipo de energia. Eu fico cansada emocionalmente e espiritualmente também, porque a gente dá vida. A gente que trabalha em liderança de igreja, a gente dá muito espiritualmente. E a gente precisa receber. Eu preciso ir numa conferência que eu não ministro. Que eu não tô organizando, que eu não falo, sabe? Que eu sou a burra da conferência. Eu preciso disso. Eu preciso repor minha energia espiritual. Vamos dizer assim, tô falando energia, parece místico, mas... Sim, ou seja, eu preciso me alimentar. Físico, fisiológico. Eu não posso só dar o pão, eu preciso me alimentar. Então, tem muitos pastores que estão esgotados espiritualmente. Porque dão, mas não recebem. Tem muita gente da área, sei lá, da criatividade, designer, músico, que tá... eles chamam de, crise criativa, né? Deu bloqueio. Por quê? Porque eles criaram muito, mas não repôs a energia criativa. Então, é uma aula que eu dou também, essa gestão da energia, pra gente aprender. Foi algo que a gente aprendeu meio na marra, eu e o Ângelo, sabe? Ele falava assim, nossa, eu não fiz nada hoje, tô cansado. Só conversei com as pessoas. Falei, pois é, mas cansa, né? Eu só preparei um sermão e preguei, mas cansa. Cansa a mente e tal. Então, ela chamou muito a minha atenção sobre isso. E eu acho que a gente tem que estabelecer isso como um princípio, que é não ter medo de desligar, de descansar. Porque eu acho que a gente... E isso tem tudo a ver com teologia, com Bíblia, com nossa relação com Deus de novo. Porque parece que a gente não confia. A gente não confia que se a gente dormir ou desligar o celular ou desativar tudo em um dia na semana... que Deus vai nos suprir, que a gente tem um pai que cuida de nós. É um exercício de confiança guardar o sábado, guardar o descanso, ter um dia de descanso, né? E eu estava falando até ontem com os alunos sobre isso, do testemunho do pessoal da Chick-fil-A, que é uma rede de fast food nos Estados Unidos, né? Tipo o McDonald's. Eles são batistas e eles fecham aos domingos, perdão. Imagina você ter uma rede de fast food e no domingo, que é o dia que toda a família sai para comer na rua, você fechar. E eles têm um dos maiores faturamentos de fast food hoje. Então, é a coragem do descansar. Exige coragem para descansar. Tem um livro ótimo que saiu recente, A Ciência do Sono e do Sonho. Eu sei que o sobrenome é Walker, do cara lá. É um pesquisador, 25 anos pesquisando sobre sono. E é a última pesquisa sobre sono mais moderna, assim, interessantíssima. E ele faz uma análise de como que Deus criou os animais... E todo mundo precisa dormir. Os bichos e a gente precisa dormir. E dormir é estar numa posição de vulnerabilidade total. Você não tem ninguém te protegendo ali. Alguém pode chegar e te matar. E nem isso a gente evoluiu, né? A evolução. Não evoluiu, não mudou isso, né? Se é para os mais fortes vencerem, a gente está numa posição de total fraqueza quando a gente dorme. E exige realmente uma confiança. A gente, tipo, morre, né, quando dorme. Tipo, a gente desliga de tudo. Bom, mas os dados que ele traz... Tipo, morre, gostei. Eu não vejo nada, eu tô ali, né? E ele vai trazer todos os dados. Você vai amar esse livro, é sua cara. Ele vai trazendo, assim, como que a criatividade aumenta, a energia aumenta. Ele fala, eu não lembro bem, posso estar falando errado, mas ele fala se juntar todo o tempo que a gente dorme, 8 horas por dia, mais ou menos, a pessoa que vive 60, 80 anos, acho que dorme 10 anos. Para pensar, você tem 80 anos de vida, 10 anos você dormiu. Aí os super produtivos ficam assim, meu Deus, em 10 anos eu podia ter aberto... Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. E ele fala que a conta de quem não dorme... é muito pior, você, né, diminui a expectativa de vida, você diminui a criatividade. E aí ele vai falando quantas coisas no cérebro e tal vão repondo a necessidade de dormir, né? Aquele livro, meu Deus, foi um tapa na cara pra mim. Eu falei assim, não, eu preciso dormir pra poder, né, ficar boa amanhã. Eu amo dormir. Mas é essa questão do descanso. Mas resumindo, eu acho que o nosso descanso ele precisa ser diário, que é o sono, né? A gente vigiar para dormir bem. Tem o descanso semanal, o sábado. E tem também os grandes períodos que a gente precisa tirar, né? Sejam as férias ou os momentos sabáticos. A gente tirou um sabático, estamos saindo agora há pouco, o Ângelo. O Ângelo teve uma segunda crise de burnout, misturada com um monte de coisa. Foi um período bem terrível da nossa vida. E ele teve a coragem de sair de muitas coisas, inclusive da liderança da igreja, para cuidar da saúde física, mental. Foi um grande testemunho para mim. Até de amor, né? Eu amo a minha família e você, então eu vou me cuidar. Tava comentando aqui em off-topic, né? Que o Ângelo faz 3 terapias. 3 terapias e começou a cuidar do físico. Ele fez isso num sabático. Mas o nosso amigo que passou lá na igreja falou o seguinte: vamos parar de dizer sabático? Porque, na verdade, vocês tiraram uma licença para tratamento.
Porque sabático a gente tira quando tá outra com saúde. Isso. A gente tira... Pra desfrutar. Exatamente, para não adoecer, né? Então, esses períodos aí importantes. Então, acho que a gente precisa encaixar na nossa agenda esses 3, 4 tipos de descanso. Diário, semanal, mensal. E, John, eu tô impressionada que o povo no mundo não cristão tá falando sobre isso, né? Eles falam sobre, por exemplo, passar um dia na semana com o celular desligado. E a gente está falando de pessoas não cristãs, que estão percebendo que isso melhora a criatividade, melhora o foco, né? E a gente, como cristão, às vezes está lá atrás com isso aí. Muito bom, minha amiga, muito bom. Então, tempo não é só dinheiro, tempo é muito mais do que dinheiro. Muito mais. Eu costumo falar que tempo é um presente que Deus nos deu e a gente não sabe o tamanho, né? A gente não sabe se vai viver 24 anos, 30 anos. Então, a gente precisa ser muito diligente, né? Com o tempo, esse presente que Deus nos deu. Ser fiel no pouco. Exatamente. Porque tudo aqui é pouco perto da eternidade, né? Exatamente. Então, mesmo quem recebe mais, quem recebe 5 talentos de tempo, tá recebendo pouco perto do que vai ser. Mas a nossa responsabilidade de ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu, a gente pode estar sendo roubado. Exatamente. Meu Deus, meu Deus. Minha amiga, fala um pouco do seu... não é só um curso, é um movimento. Isso. Agenda Redimida. Explica para o pessoal como... O que vai encontrar lá e como encontrar. A gente vai deixar o link aqui também na descrição. Legal. Mas eu penso que essa talvez seja uma disciplina espiritual negligenciada, a gestão do tempo. Porque sem a gestão do tempo, nenhuma outra disciplina vai poder ser vivida exatamente. de forma plena, né? Você não vai ter tempo de orar, não vai lembrar de jejuar. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não... eu não faço. Não faço, na não prática, consigo. né? Eu tenho as armas da nossa milícia não são carnais. Eu tenho todas as armas, mas eu não tenho tempo para usar e não sei como usar cada uma delas, não vai funcionar nada. Então, explica pra gente aí. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Isso. O @Agenda Redimida é um perfil que a gente criou no Instagram, que é para poder abençoar as pessoas com conteúdo sobre o assunto e além do curso, né? Porque a gente também, eu quero muito unir. Porque essa questão de gestão de tempo, ela une tanto assunto. Por exemplo, une vocação. Qual o chamado de Deus para minha vida? Qual a minha vocação? Une essa questão prática de gerir o tempo mesmo. Une espiritualidade, vida de oração. Aí, quando eu vou falar sobre vocação, o povo fala assim, qual é a vontade de Deus para minha vida? Aí já entra meio em teologia, como descobrir a vontade de Deus e tal. Esse tipo de coisa. Então, são vários assuntos e eu quero poder fazer parceria com outros ministérios. A gente falou aqui, né, da Luísa, da Maíra também, a questão da meditação. Tem a ver com gestão de tempo, o foco, produtividade. Então, o Agenda Redimida é um movimento maior, né? Da gente trabalhar com outras pessoas sobre esse assunto numa perspectiva cristã, que é algo que a gente não vê muito no Brasil. Nos Estados Unidos já tem um pouco mais, mas no Brasil não. Então, a gente quer pegar esse assunto aí e mostrar na perspectiva cristã, bíblica, com a teologia correta. E o curso que eu tenho hoje, que é uma formação, eu chamei de formação porque são 3 módulos. No primeiro módulo, a gente trabalha só a perspectiva teológica da nossa relação com o tempo. Deus como Senhor do tempo, como que Jesus lidou com o tempo, as visões erradas e pagãs em relação ao tempo, porque às vezes a gente tem uma mente pagã quando a gente está fazendo a nossa agenda. Então, eu lido com todas essas questões teológicas, falo dos monges, da história da igreja, para lidar com a raiz da coisa, sabe? Porque, às vezes, a gente não muda no hábito porque a gente não foi convencido. Então, eu tento trabalhar isso. No segundo módulo, a gente vai para o coração. Aí, a gente vai falar sobre vocação e sobre hábitos. Muito sobre a vontade de Deus para minha vida. Vamos ver qual é a minha missão. Tem vários exercícios. Faço todos esses exercícios de colocar no papel as responsabilidades, né? Metas de médio, curto e longo prazo. A gente faz bastante exercício. E já começa trabalhando hábitos, né? Mudanças de hábitos. Falando sobre procrastinação, preguiça e... já começa entrando em alguns métodos. No terceiro módulo, aí é só prática mesmo. Aí a gente abre a agenda, faz a agenda junto. Eu ensino a fazer agenda no papel, agenda no Google Drive, no Notion, para a pessoa escolher. Então, assim, eu apresento todas as ferramentas e você escolhe a que encaixa com você. E aí eu mostro também 6 métodos, que eu acho muito legal, assim. Todos eles. Mas não para você pegar o método e viver, mas pegar como um princípio. Então, por exemplo, você já ouviu falar do método Engula o Sapo? Não. É um método que o americano inventou,
Que o princípio é maravilhoso, que é assim, ó, comece o dia fazendo as coisas mais difíceis. Engole o sapo de manhã e depois faz o mais fácil. Você tem mais energia naquele momento. Exatamente. Faz as coisas difíceis primeiro. Porque você vai tender a procrastinar e no final do dia você não vai fazer nada, né? Esse retardo prazer, você tá fazendo aquele mecanismo que melhora você. Tem até o livro, Comece pelo Mais Difícil. Aí tem outros métodos chamados time boxing, time blocking, que basicamente é você dividir os dias em blocos, o que é super legal, assim. Tipo, de manhã eu vou fazer coisas da casa e físico. À tarde eu vou me dedicar ao estudo e coisas mais intelectuais. É você dividir em blocos e alternar tarefas. Então, fica mais fácil de memorizar, de entender e lidar. Tem o método 3-2-1 também, que é tipo assim, pegue 3 tarefas difíceis, 2 medianas e uma fácil para fazer durante o dia. São o método Pomodoro, né? Já ouviu falar? Sim. Que também é super parecido com o dos monges, porque tem a ver com pausas. Faz, para. Essa alternância de tarefa, ao invés de desgastar, a energia você, né, recompõe e tal. Então, eu apresento esses métodos mais como um princípio para o pessoal saber, tipo, talvez eu até já faça isso aqui, posso melhorar nesse. E eu ensino mesmo o método GTD, que é esse Getting Things Done, que eu gosto muito dele porque ele é flexível. Ele te ensina um padrão que é quase automático de organização. E é possível que algumas pessoas já até façam algumas coisas, como anotar, mas ela não sabe processar. Ela não sabe dividir, vamos dizer, isso da prateleira, né? Botar as atividades na prateleira certa, no dia certo, fazer as escolhas corretas. Aí a gente vai ensinando isso aí. Então, o módulo 3, ele é mais prático. E aí tem várias aulas bônus lá, inclusive de como usar a Google Agenda, que, nossa, a tecnologia tá ótima, tá a nosso favor. A gente só precisa aprender, e de graça. Então, tem muita coisa que dá pra gente brincar ali, organizar, que ajuda até a empresa também. Coisas de que eu peguei do mundo empresarial e tô trazendo pro pessoal, que ajuda bastante. Que demais, que recurso para a igreja, que recurso Sim. para o cristão. E tá aberto para entrar agora ou vai abrir turma? Como é Vai que abrir. tá? Vai abrir agora em dezembro. A gente abre a última turma do ano. Legal. Aí, de vez em quando, a gente abre. Umas 3 vezes no ano, 4, a gente tá abrindo turma. Porque aí a galera caminha todo mundo junto, faz todo mundo junto e termina. Legal. Pra começar e terminar o curso, né? Eu vou nessa turma aí. Eu vou ficar atento lá. Dezembro, Bora. você fica atento aí também pra você não perder. Minha amiga, obrigado, viu? Eu que te agradeço. Muito Meu bom Deus, estar aqui. eu queria ficar horas e horas aqui, mas eu sei que você tem uma gestão de tempo Vou estar lá no certificado, como é que chama? Certificado de liderança Dizascope. Exatamente, falando de gestão de tempo para líderes. Que legal, que legal. Que conteúdo muito necessário. Eu tô inspirado, de verdade. Meu coração tá inspirado. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando a gente aqui também tá muito inspirado a ser um bom mordomo do tempo. Amém. Que o Senhor nos deu, porque isso Amém. é tão espiritual. Isso faz parte dessa nossa essência, dessa nossa vida inteira do Senhor. Obrigado, viu? Obrigado, Amém, eu te agradeço. Hoje nosso tempo foi remido aqui. Estamos resgatando nosso tempo, Sim. pensando sobre como utilizá-lo para a glória de Deus. E você tem sido levantada pelo Senhor para Amém. isso, para levar essa consciência de como o Senhor do tempo quer governar o nosso tempo, de como a eternidade impacta o aqui e o agora, nos dando essa consciência. Obrigado, viu? Amém, eu Deus te agradeço. Muito bom. Deus te abençoe. Abençoe o Ângelo, as crianças. Sim. Que são um presente para nós. E aí, ó, você que acompanhou, assistiu, foi abençoado, você tem uma responsabilidade, né? Você vai aproveitar bem o seu tempo agora fazendo esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então, você vai compartilhar com a sua família, com seus líderes, com a sua igreja, com o seu pastor, com todo mundo que você puder fazer esse conteúdo chegar, porque ele vai abençoar, ele é muito necessário. Deixa um comentário aqui também. Fica atento aí no curso, dezembro, sai mais uma turma do curso de formação em gestão do tempo. Acompanha lá, segue lá a Agenda Redimida, segue a Carol, segue todo mundo lá, que eu tenho certeza que vai abençoar. E não esquece aí também da Conferência Dizascope e lançamento da Comunidade Divinamente, esse lugar de encontro. Tenho certeza que vai ser tempo de desenvolvimento da nossa mente como a mente de Cristo, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça que toda emoção é um convite para a oração. E até o próximo Divinamente Podcast.